A Lua entra em seu quarto crescente no dia 27 de maio e trazendo perfeccionismos, né? Exigências, restrições. E como será que vamos lidar com isso? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos conversar e entender um pouco mais esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação. Link para o grupo do WhatsApp e Telegram onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente. Quanto mais gente tiver acesso, melhor. E o quarto crescente vai acontecer no signo de Virgem, né? Então a gente precisa pensar nas necessidades, né? Naqueles apegos virginianos da perfeição, né? Do perfeccionismo. Virgem é muito detalhista e quando a Lua está passando por esse signo, a tendência é que a gente se torne crítico demais. Queira fazer as coisas da melhor forma possível. É um ponto positivo, né? Porque a gente presta atenção nos detalhes, mas o emocional ele está muito apegado àquilo que sente que lhe falta, né? Então vai prestar atenção nas carências, nos detalhes, né? Da aparência, daquilo que não tá legal, daquilo que pode melhorar. A energia do signo de Virgem é para a gente aprimorar, para a gente consertar algo que não está funcionando. Então, por isso, quando a gente tem a Lua passando por esse signo, a sensação pode ser que o nosso emocional, aquilo que a gente sente, né? Como a gente está se sentindo por dentro, não tá legal, ou que precisa melhorar, ou que precisa funcionar de uma maneira adequada, de uma maneira perfeita, né? Então, ele trata as emoções, um pouco mais de objetividade, só que isso acaba afetando o campo emocional. É bom lembrar que emoções são algo do elemento água, né? E não do elemento terra, que é objetivo, pragmático, né? Pé no chão, que tem o senso daquilo que é real, daquilo que é concreto. Então o Virgem traz muito esse foco que causa um certo incômodo, né? Uma certa necessidade da gente consertar, olhar o emocional desta forma, olha isso, né? A gente tende a olhar para as emoções como se elas não estivessem funcionando, como se o nosso emocional não estivesse fluindo, né? Como se fosse algo que pudesse ser quebrado e consertado. E não é assim que funciona, né? O elemento água ele sempre vai contornar os obstáculos. E por mais que possa parecer aos olhos da perfeição virginiana de que não está funcionando, ele está sim fluindo, ele está, né, dando vazão. O ideal seria isso, o ideal seria que a gente usasse o olhar mais técnico de Virgem, vamos falar assim, para dar vazão, para colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. Então essa exigência vai pegar muito forte numa lunação que está sendo do signo de Touro, né? Apesar de que o Sol agora está em Gêmeos, então a quadratura crescente acontece com o Sol em Gêmeos, então pede um pouco mais daquela energia de dinamismo, de liberdade, de circulação que eu tanto falei lá no vídeo do ingresso. Mas agora ela ainda continua um pouco crítica, né? Ela se torna ainda mais crítica. E aí a dica para lidar com isso, porque a energia de Virgem é muito complexa da gente lidar, porque a necessidade de consertar, a necessidade de apontar aquilo que não está funcionando muito bem é muito forte com a Lua passando em Virgem, como eu falei. Então ela tende a querer consertar, tende a querer arrumar as coisas e solta a crítica, solta aquela flecha, né? Sai como uma pedrada muitas vezes por quem recebe e a gente não tem a preocupação de perguntar se a pessoa quer ouvir aquela crítica e principalmente de pensar se a crítica que a gente está fazendo vai ser útil para aquela pessoa. Então simplesmente eu solto, né? Como eu falei, dou ali a pedrada,
Não, isso não funciona, sai de qualquer jeito porque tende a ser de uma maneira mais ríspida, né? Elemento terra, então é mais bruto, né? A gente tem que pensar que o elemento terra, ele tem certas limitações, ele é mais rígido, então a mensagem precisa ser lapidada para a gente conseguir passar isso positivamente. Quando isso não é feito, ela sai mesmo como se fosse uma pedrada. Então a pessoa que vai receber a crítica do outro lado, se ela não estiver preparada, se ela não estiver receptiva, aquilo ali causa um incômodo. Isso acontece principalmente nas relações. Então é importante pensar, né, usar essa energia que é de servir, de ser útil principalmente, do signo de Virgem, mas sempre com essa sensibilidade lunar de olhar se a gente está fazendo uma crítica que primeiro é construtiva, que não é a crítica pela crítica em si, que também é um outro detalhe, e principalmente se a pessoa do outro lado está receptiva. Lembrando que o quarto crescente é o momento que as energias já estão em desenvolvimento, né? A gente nota aumento das marés, aumento da seiva, aumento da circulação de líquidos e pessoas, né? A gente percebe aí que o trânsito começa, ou pelo menos a gente tem a impressão, porque quem vive em grandes cidades dificilmente vai notar a diferença de um trânsito de lua nova para um trânsito de lua cheia, né? O movimento é muito grande, o fluxo é muito grande. Mas se a gente observar, há essa sensação de que está mais cheio, né? De que as pessoas começaram a sair mais, estão aparecendo mais aí para os lugares. Então é um momento que a gente ainda já tem que estar com os objetivos firmados, né? Lembrando que essa alunação a gente está lidando com a estrela maligna Algol, né? A estrela fixa, que eu falei no vídeo da alunação. Então é importante considerar essa energia, porque tudo aquilo que foi iniciado a gente precisa prestar muita atenção para que essa estrela fixa, por mais que ela não esteja ali tão próxima, né? Me chamaram a atenção que ela não está a 1 grau de distância. Mas aí eu ainda estou considerando essa aproximação, porque ela não afastou 2 graus exatos, e a gente está falando da lua nova e dos 2 luminares da astrologia, que tem muita luz. Então, por mais que ainda não esteja tão exato ali, há possibilidade dessa estrela fixa, da energia de Algol, sugar a luz que vem dessa lua nova e os empreendimentos, os objetivos, aquilo que a gente iniciou, começar a minguar, né? Começar a murchar. Então é importante compensar isso, pensar, né, o quanto dessas energias a gente está recebendo e olhar para que a gente consiga compensar esta tendência de Algol de sugar a luz. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender o que mais, né? Quais os outros potenciais precisam ser considerados durante essa lua quarto crescente. No quarto crescente, né, que vai acontecer no dia 27 de maio às 12h22 do horário de Brasília, a gente tem Sol já a 6 graus de Gêmeos, então já não é mais aquela energia de Touro. Então vocês lembram que eu falei muito sobre o dinamismo, né, na mandala da Lua Nova, agora tem os próprios Sol irradiando isso, né? A gente vê que as coisas realmente têm assim, uma maneira, digamos, de causa e efeito para acontecer. Nada tá, né, vem por acaso, aleatório, nada disso. Então o Sol está aqui a 6 graus de Gêmeos e a Lua a 6 graus de Virgem, fazendo a quadratura, que é o aspecto que marca o quarto crescente. Então, para desenvolver todo aquele potencial que a gente viu na Lua Nova, mesmo o potencial, né, com Algol ali envolvida, então a gente precisa ter uma certa atenção. Eu até deixei aqui marcada, né, a estrela fixa Algol, para a gente não esquecer que essa energia vai estar em atuação durante todo o período da lunação em Touro. Agora a gente precisa lidar aí com as questões mais céticas, críticas, analíticas, as carências,
né, do signo de Virgem, que é onde a Lua vai estar passando quando marcar ali o quarto crescente. Quer dizer o quê? Que para a gente desenvolver, a gente precisa buscar aprimorar ou consertar aquilo que não está funcionando muito bem. A energia de Virgem é confusa de se lidar porque a gente muitas vezes esquece e embarca nos ideais de perfeição do signo. Então fica procurando aquele perfeccionismo de que nunca está bom o suficiente, de que falta sempre algo e não desenvolve, fica preso nisso. Então é muito complicado lidar com essa energia, porque às vezes fica crítica demais, a crítica só por crítica, eu já falei várias vezes, que é inútil, né? Às vezes a energia ali que poderia ser usada de maneira útil, que é um dos principais sensos do signo de Virgem, é ser útil, é servir, é buscar a utilidade. Mas quando a crítica é só a crítica, não tem ali um motivo, né, ou não acrescenta, ou é feita sem que alguém peça, a crítica gratuita, ela perde ali a sua principal força, que seria a utilidade. E a Lua, passando em Virgem, ela se torna ainda mais autocrítica, né? Ela volta toda essa energia do que está faltando, do que precisa aprimorar, do que precisa consertar, e esse é o foco que ela dá para o emocional, de algo que não está funcional, como se existisse isso. A emoção não é algo objetivo, tá? É análogo ao elemento água, né? Então não tem não pode ser aplicada essa característica de funcionar. Mas o Virgem vai fazer isso, porque é o signo que está orientado para esse sentido. Então a Lua passando ali, ela se torna autocrítica e foca muito nesses pontos que não estão tão legais. Aí eu falei tudo isso aqui, né, principalmente da questão do Virgem, do foco, das energias, que também é para organização, para rotina, que é muito bom. E a Lua já está fazendo ali uma oposição com Saturno. E o Sol uma quadratura também com Saturno. Então a gente vê que, além da perfeição de Virgem, a Lua por si só passando em Virgem já é complicado. Com Saturno em aspecto de oposição é ainda mais desafiador, porque o Saturno é exigente, né? Já falei várias vezes, aquela energia que quer que a gente materialize resultados de uma maneira mais concreta, objetiva, e muitas vezes manifesta em rigores, limitações. Então, ele restringe essa capacidade que a gente tinha de dar vazão. Tudo isso que a gente veio desenvolvendo no último período de lunação, né, que foi ali, teve toda a energia em Escorpião e tal, ele restringe isso para que a gente aprenda a dar vazão de uma maneira mais eficiente. Só que é aquilo que eu estou falando de novo, né? Quando se fala de emoção, não existe essa coisa de funcionar, de ser funcional. É uma vazão que precisa ser dada, porque ali a gente vai limpando. Uma técnica que é muito usada é essa, né, da gente dar vazão. Então eu escrevo, eu converso, enfim, eu faço terapia, faço o que for necessário para dar vazão, mas isso não quer dizer que eu vou ter um emocional funcionando, né? Aquela ideia da inteligência emocional não é que eu não vou ser abalado pelas oscilações, pelas mudanças de humor. Isso não existe. Tanto é que na astrologia, pelo menos não existe para a astrologia. Tanto é que na astrologia quem representa o emocional é a Lua. E a Lua é conhecida por o quê? Por não ser exata, por ser, né, ter ali a sua órbita que oscila, né, que causa mudanças, causa oscilações dos líquidos, né, mexe com essa parte subjetiva. Então ela não é exata. Então por isso que ela tem um ciclo de 27, 28, às vezes 29 dias. E a gente tem muita dificuldade porque a gente tenta colocar a Lua como um planeta que vai funcionar redondinho, por assim dizer,
como os outros, né? Que tem uma órbita ali que funciona e tal, mas esquece que uma das principais ali é a oscilação. Por isso também que se dá muito aquele sentido de pessoa lunática, né? Que muda muito de humor, muda de comportamento. Eles falam assim, é lunático essa pessoa. Porque a Lua não tem isso. E quando o Saturno, que também está passando por um signo de água, né? Que é Peixes, o mais água de todos, e restringe a Lua para que ela tenha... É como se ele colocasse ela dentro de um limite, falasse para ela se comportar, né, de uma maneira ordeira e colocar aquilo ali de uma forma mais pragmática para que ela consiga dar vazão a tudo que precisa. Só que não vai funcionar por conta de toda a subjetividade que eu falei. O que vai principalmente passar aí vai ser a autocrítica. E aí fica pesado, né? Fica essa coisa, né, difícil de lidar do Saturno. E o Marte também, a 4 graus de Leão, vai fazer um sextil com o Sol, né? Um sextil forte aqui. Então toda essa questão emocional vai impactar na irradiação do Sol a partir do signo de Gêmeos, como eu falei, a partir do ingresso, né, principalmente ali da forma mais dinâmica, mais de necessidade de liberdade para poder ali irradiar os temas do Sol a partir do signo de Gêmeos. Mas isso tudo também está ali com Marte, que depois de ter passado um período em Câncer, que estava mais debilitado, né, que não é que não funcionava, mas tinha uma certa dificuldade, agora chega num signo de Leão, que é um signo de fogo, e regido pelo Sol, e ganha mais força, né? Então tudo aquilo que... A sensação vai ser, tudo aquilo que não fez no período anterior, agora precisa correr, né, com muita força, com muita energia para realizar. E aí do outro lado tem essa Lua que o emocional ali não está tão bem, e é uma Lua quarto crescente que a gente precisava estar com o curso já firmado para continuar desenvolvendo. E o próprio Saturno, como eu falei, que também faz a quadratura com o Sol. Então eu posso ou não posso mostrar minha essência, eu devo ou não devo, né, ser mais livre, deixar fluir, né, aquilo que eu sinto que é o meu ser de verdade. Aí o Saturno vem e fala, olha, mostra, mas mostra de uma maneira que você alcance resultados, de que você realize, de que você concretize. E muitas vezes o Sol em Gêmeos, ele é só dinâmico, ele que só quer irradiar, né, porque é do elemento ar. Então fica esse conflito, né? A gente tem os 4 elementos ali, de certa forma, interagindo nesse período do quarto crescente. O ascendente caindo novamente a 6 graus de Virgem e o meio do céu também a 12 graus de Gêmeos. Então, mais uma vez, essa energia de Virgem e Gêmeos regidos por Mercúrio, que ainda está em Touro, assim como foi na Lua Nova. Então, toda a energia que eu falei, que a gente também pode considerar, serve também para esse momento do quarto crescente. Então vocês viram lá que não adianta só pensar na energia de Virgem, porque não é só a questão da organização, da limpeza, do senso crítico, mas também da exigência de Saturno em cima da Lua, né? E toda vez que Saturno toca a Lua, ele tende a enrijecer aquilo que a gente sente. Então, se não bastasse a Lua já estar crítica, perfeccionista, né? Focada na falta, nas carências que o signo de Virgem muitas vezes traz, porque aponta aquilo que não está funcionando, ainda vem o Saturno e coloca ali a sua exigência, o seu toque de restrição. Então, para a gente lidar com isso, vai ser necessário desenvolver uma certa responsabilidade, uma certa estrutura para que a gente consiga justamente vencer essa sensação de limitação que o Saturno traz. Então, realmente é entrar em contato com aquilo que sente, né, buscar essa energia do Virgem de uma maneira mais assertiva, né,
estruturada, seguindo passo a passo, seguindo etapas, respeitando o tempo, para dar vazão àquilo que sente. É importante porque, mas esse negócio de emocional sempre tem que estar dando vazão? Sim, é pensar que é do elemento água, e a água sempre flui, a água sempre está correndo para algum lugar, e a gente tem muita dificuldade de represar nossas águas, né? É pensar tanto de problema de infiltração, de inundação que a gente tem, porque a água é um elemento por natureza que não pode ser contido e que traz um desafio para quando a gente faz essa contenção. Por isso é que é importante dar vazão sempre, né? Que aí o fluxo é contínuo e a gente tem ali a chance de estar limpando sempre. E quando chegar num signo que traz todas essas características para o emocional, aliado às exigências de Saturno, a gente já consegue lidar melhor. Porque é preciso ter a responsabilidade sobre aquilo que sente, né? Às vezes a gente coloca isso muito pelo que o outro sente, se responsabiliza. Eu falei algo que fulano não gostou e tudo mais, mas não leva em consideração o próprio sentir, né? Não se responsabiliza pela autocrítica que também vem com o signo de Virgem. Então é nesse sentido que a gente precisa aprender a lidar com as exigências para dar mais vazão e aproveitar positivamente essa energia do signo de Virgem quando a Lua está passando ali. A gente, como eu falei, pode olhar para o lado nosso do emocional e ver o que não está indo tão bem, mas não com o intuito de consertar algo, mas com o intuito de dar uma vazão, de dar uma melhoria, de buscar muitas vezes aquilo que a gente está precisando para zelar, né, por aquilo que a gente sente que, como eu falei, a emoção é que coloca tudo em movimento. E além disso, a gente vê ali que tem uma energia forte ainda entre Sol e Marte, né? Então um impulso para a realização. Então, se a gente vai sentir essa paralisia com o Saturno, pode ser que esse impulso do Sol com Marte, que pede que a gente tome atitude para irradiar o nosso brilho, né, a nossa essência, como eu falo muito aqui, essa energia vai ajudar justamente nessa paralisia do campo emocional para voltar a fluir as águas e a gente seguir o desenvolvimento dessa fase de lunação. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos prestar atenção aí, quando clicar para se inscrever, observe se a palavra inscrito apareceu, porque o YouTube tem mania de tirar os inscritos apesar do trabalho saturnino para crescer esse canal em pleno 2023. E para quem quiser saber mais dessas potenciais, entender a lunação, as fases da Lua, como afeta o próprio mapa, pode me chamar, tem o link do WhatsApp para marcar a consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.